Vou fazer uma. Então, sejam todos bem-vindos, pessoal. Vou fazer uma breve apresentação aqui. E é importante também que vocês compartilhem as dúvidas que vocês tiverem sobre esse tipo de investimento em precatórios. E eu já vou aproveitar para abrir a apresentação aqui e vou compartilhar daí a tela também. Deixa eu só. Devia ter feito isso antes, mas aqui. Deixa eu só olhar aqui a nossa. Ver todos, permitir. Vou botar para o lado aqui a tela aqui. E vou fazer o compartilhamento, então, da apresentação para que a gente possa... Essa aqui é a tela que a gente vai compartilhar. É essa aqui. E eu vou colocar a apresentação para a gente ver. Aí qualquer coisa que vocês tiverem com alguma coisa de som ou que não estejam vendo a apresentação, vocês me avisem, tá certo? Deixa eu passar isso aqui para cá, para poder fazer a apresentação, então. Então, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Lucas Cassiano, então. Eu sou o sócio fundador aqui da LC Invest, uma empresa focada em investimento em precatórios e uma empresa com foco em investimento em precatórios. Desculpa que eu estou me perdendo aqui, que às vezes as pessoas entram e eu tenho que dar o permitir, eu não consegui deixar a autorização para que a pessoa ir entrando sem a permissão. Às vezes a gente não se dá muito bem aqui com esse nosso Google Meet aqui. E hoje eu estou, como eu disse para vocês, hoje eu estou sozinho, né? Então, eu sou advogado já há mais de 20 anos, então eu trabalhei muito tempo com essa parte de precatórios e eu vi aí uma oportunidade da gente fazer uma boa diversificação de investimentos e ter aí uma rentabilidade que seja acima dos investimentos tradicionais do mercado. Os precatórios têm diversas questões assim que a gente tem que verificar para fazer o investimento, e eu vou começar falando um pouquinho, então, aqui da empresa, né, dos números aqui da empresa. A gente fechou aí o ano, isso aqui é desde que a gente começou, então hoje a gente já captou mais de 3 milhões em investimentos. Isso seria, digamos, se nós fôssemos um banco, na verdade, nós somos uma empresa de intermediação de precatórios, é como se 3 milhões, a gente tivesse 3 milhões lá em depósitos, vamos dizer assim, de compras de precatórios. A gente está com mais de 2.500 pessoas cadastradas na nossa plataforma de CRM, né, lá que o pessoal entra e cadastra para saber sobre investimento. A gente pagou até o momento quase 2 milhões em investimentos, tá? E a rentabilidade tem dado aí uma média de 32%. Essa média de rentabilidade a gente coloca em 12, 18 meses, depende do tipo de investimento que a pessoa faz em precatório e acaba rentabilizando isso hoje com o histórico passado que a gente tem aqui na LC Invest. E muitas vezes isso acaba que não é, vamos dizer, o que seria um normal, vamos dizer assim. Um normal, eu digo, um bom retorno em precatórios seria aí uma média de 25% ao ano. Se tu conseguir montar uma carteira e tiver tendo uma rentabilidade de 25% ao ano com aquela tua carteira de precatórios, tu está tendo um ótimo rendimento nesse tipo de investimento alternativo, que são os precatórios, né? Deixa eu ir adiante aqui. Então, aqui alguns números só do que foi distribuído em setembro, aqui o que foi pago em novembro, a gente não conseguiu atualizar, aqui tem os pagamentos de dezembro também. O pessoal conseguiu ter um bom Natal aí dos investidores que entraram nos precatórios. Esse pessoal que está sendo pago aqui foi o pessoal que entrou em 2021 e aí eles receberam os valores em 2022. Então, eu não sei se de repente nem todos sabem o que é um precatório. Eu sei que muitas vezes as pessoas se interessam porque tem uma rentabilidade alta e tal, mas muitas vezes as pessoas não têm assim essa noção muito clara do que é um precatório. Eu vou tentar explicar aqui. Aqueles que já sabem o que é um precatório, eu vou pedir só para ter paciência, que a gente acaba geralmente fazendo essa apresentação aqui, né? Então, o precatório, na verdade, ele é um título judicial que ele é gerado quando o processo chega ao final. Se tu processa qualquer governo, seja municipal, estadual ou federal, quando o teu processo chega no fim e tu ganha aquele processo,
o governo não te paga imediatamente. Ele gera um título que se chama precatório, que tem um prazo de pagamento, geralmente de 18, 24 meses, depende do precatório. Então, aqui no caso, a gente está dando o exemplo da dona Neide, né, que vocês devem conhecer, quem viu o videozinho, aquele da dona Neide, vai entender aqui quem é a dona Neide. A dona Neide é professora lá do estado de Goiânia, ela processou o estado de Goiânia e ganhou. E ela gerou aqui um valor de 100 mil reais. Então ela tem um precatório de 100 mil reais para receber do estado de Goiânia. Só que ela vai, desculpa, da prefeitura de Goiânia, só que ela vai demorar lá 24 meses para receber esse precatório. Então nós, aqui da LC Invest, juntamente com vocês aí que estão nos assistindo, os investidores felizes aqui, o João, vamos negociar com a dona Neide para adquirir esse precatório dela aqui pelo valor de 50 mil reais. Ou seja, a gente vai colocar lá na nossa carteira de investimento um título de 100 mil reais por 50 mil reais. Ou seja, uma rentabilidade de 100% em cima do investimento. Claro, isso aqui não é o normal que acontece, mas estou dando um exemplo aqui para ficar mais fácil da gente fazer os cálculos, certo? Então, a dona Neide vai vender esse precatório aqui via LC para os investidores e nós vamos carregar o título aí por 24 meses até o recebimento. 24M eu vou colocar aqui. E o que vai ter nesse título aqui, nesses 50 mil reais, a gente vai ter aí correção de IPCAE e Selic, depende do tipo do momento que o precatório está e que tipo de precatório que é. Geralmente é IPCAE até o vencimento, vencido o precatório e a Selic. Então, o que vai acontecer aqui? Percebam, a gente tem um título de 100 mil reais que vai ser corrigido por IPCAE até a data do pagamento, que a gente pagou 50. Então, esse é o segredo, vamos dizer assim, da rentabilidade do precatório. É a compra. Uma boa compra, uma boa rentabilidade. Se tiverem dúvidas, podem ir perguntando no chat, que aí eu vou, ao final do evento, eu vou respondendo, se não estiver dentro do momento que a gente está aqui da apresentação. Então, Então, um precatório é um título judicial que é gerado quando o processo chega ao final e a gente aqui da LC Invest, juntamente com vocês, a gente transforma isso em investimento para rentabilizar em cima desses tais precatórios. Eu vou botar uma análise de caso concreto aqui, que eu acho bacana para vocês verem. Eu tenho duas análises aqui, deixa eu ver se eu estou com a análise que eu quero mostrar para vocês. Eu tenho essa aqui, que eu acho legal, que é um precatório do estado do Amazonas, que é legal vocês verem para vocês entenderem o que é o precatório, né? Aqui é uma requisição de precatório. O Antônio ganhou o processo e gerou uma requisição lá de 50 mil reais contra o estado do Amazonas. Deixa eu só ajeitar aqui. Se vocês não estiverem vendo, contra o estado do Amazonas, e a LC Invest achou que o estado do Amazonas, auditou o estado do Amazonas e verificou que o estado do Amazonas é um bom pagador dos seus precatórios e resolveu adquirir o precatório lá do seu Antônio. Aqui eu desidentifiquei o contrato, tá? Aí foi feito um contrato lá com o seu Antônio, a LC entrou no processo, adquiriu esse precatório, aqui está o valor da aquisição em relação ao Antônio, se pagou lá na época 22 mil reais por um precatório ali que era 50 mil. Eu vou indo adiante aqui estava o contrato e tal. Isso tudo que vocês estão vendo são cópias que estão dentro do processo de precatório lá da época do seu Antônio, tá? Em 22 de novembro. Aí esse processo foi tramitando e tal. Eu digo, o nosso pedido lá dentro do precatório do seu Antônio. Aí o juiz colocou a LC Invest lá junto ao precatório, ou seja, a LC ficou custodiando o precatório, porque é feito esse contrato lá com o João, e os investidores têm um contrato com a LC Invest, de modo que a LC Invest representa os investidores lá no processo. Aí depois, passado um tempo, veio lá o estado do Amazonas e
onde que diz que ele pagou aqui, tal, do comprovante de depósito. Então, aí o Estado do Amazonas, na data de 13 de junho, o precatório foi negociado em novembro de 2011, em 13 de junho, ele foi lá e pagou esse precatório. Vamos ver o valor líquido que deu aqui, daí tem um monte de desconto que tem. Se eu não me engano, foi o valor líquido deu 43 mil. Se vocês tiverem dúvida, me falem. Podem ir perguntando ali. Aí a LC Invest pediu lá a transferência dos valores no processo. Aí saiu um ofício aqui para a Caixa para liberar o valor. E aí foi sacado na época lá esse valor aqui, 44.987, porque teve desconto em cima do valor lá. Mas isso aqui, claro, o investidor ele já recebe o investimento ele já aporta no investimento sabendo o valor líquido, então não interessa aqueles descontos que teve lá, isso já está calculado lá na conta. Sempre que vocês verem um investimento em precatório, pelo menos aqui na LC Invest, vocês já estão sabendo que aquilo é valor líquido e não interessa se teve um desconto lá quando do pagamento. Então, percebam, foi feita uma negociação com o seu Antônio, a LC Invest entrou no processo, a gente esperou aquele tempo, e aí o precatório foi pago. Era um precatório contra o estado do Amazonas. Deixa eu ver. Então, é assim que ocorre na prática o investimento em precatórios. Se vocês tiverem com alguma dúvida, podem ir perguntando ali. Aí a gente faz um comparativo aqui do investimento em precatório com outros tipos de investimento tradicional, e aí a gente vê que não tem nem comparação, né? Se você investe no precatório, você ganha muito mais que poupança, muito mais que o Tesouro Selic. Algumas empresas aqui que eu costumo citar que também fazem investimentos alternativos. Nem todas trabalham com precatórios. Quem trabalha com precatórios aqui é a Balco e a Hearst e a LC. E a Inco e a Vanguard trabalham mais na parte de investimentos imobiliários, mas todas essas empresas, elas são focadas nesses tipos de investimentos que a gente chama alternativos, que são fora dos investimentos tradicionais. Investimentos tradicionais são o quê? Poupança, CDB, renda fixa, tesouro direto, investimento em ações. E os investimentos alternativos são o quê? São uma forma de trazer negócios reais e investimentos em negócios reais para que vocês possam também participar desse mercado. Antigamente, precatório era uma coisa que só um especialista, como um advogado, podia investir, ou grandes fundos de investimento. Isso é uma questão bem interessante. Os fundos de investimento, eles investem muito em precatórios, porque eles têm muito dinheiro, então eles não são imediatistas, eles podem comprar o precatório lá e segurar por aquele prazo de 18, 24 meses. Então, ele é um excelente investimento e é onde os grandes fundos de investimento, como eu falei, alocam boa parte dos seus ativos. Então, algumas coisas que são importantes para que a gente possa avaliar se um precatório é bom ou não para investir. Primeiro, avaliação do governo. A gente precisa saber se o governo que está devendo aquele precatório, ele paga de fato seu precatório em dia. E como é que a gente faz isso na prática? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou pegar, deixa eu olhar aqui se é esse, não é esse aqui, é esse aqui. Eu vou pegar um exemplo prático aqui para vocês olharem. Por exemplo, eu tive um ano, eu não vou botar o caso aqui, senão vou me estender muito, que eu comprei um precatório municipal do município de Corumbá. O que eu fiz na época para saber se esse ente público pagava ou não em dia? Eu entrei aqui, e aqui vocês podem ver Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul. Eu sou do Rio Grande do Sul, moro em Porto Alegre, mas eu compro precatórios do Brasil inteiro. E me chegou uma oportunidade de comprar um precatório de um município do Mato Grosso do Sul que se chamava Corumbá. Nunca conheci Corumbá, não sabia onde era, nem o que era. Hoje eu conheço, próprio, mas na época. E aí eu fui lá e fiz, vou fazer uma investigação aqui para ver se esse município de fato paga seus precatórios em dia. E aí eu fui aqui na lista de pagamentos de precatório desse município, lá na época, isso foi 2011, e pesquisei e verifiquei, isso aqui tudo é uma lista onde estão os precatórios que esse município deve. E vocês podem ver aqui que todos os precatórios, eles começam os precatórios em 2023. A lista
de ordem de pagamento. O que quer dizer? Quer dizer que esse município está pagando seus precatórios em dia. E foi o que eu fiz na época. Eu olhei o histórico de pagamentos desse município e percebi que ele pagava os precatórios em dia e decidi, é uma boa oportunidade, vou investir nesse município. A gente pode ver aqui, tem outros também, vamos pegar um exemplo aqui de um município, aí pode ter município que não seja bom, né? Um Bandeirantes, vamos ver aqui, esse também paga em dia. Eu vou pegar o Campo Grande, que é grande. Campo Grande eu acho que paga em dia também. Município de Campo Grande, Campo Grande, aqui. E todos os tribunais têm lá a sua lista, ó. Ó, Campo Grande, a gente está em 2022, eles têm alguns precatórios pendentes aqui, ó, do ano de 2022 ainda. Mas, não, tá tudo provisionado, tá escrito aqui, ó, provisionamento total aqui no cantinho da tela, ó. Então quer dizer que o valor já está depositado. Então Campo Grande também é um bom pagador. Outra forma também da gente ver aqui é ir lá no mapa dos precatórios, só um segundo aqui, do mapa anual dos precatórios do Conselho Nacional de Justiça, né? A gente vai lá, olha esse mapa aqui, eu gosto de ver, eu gosto do município de Goiânia. Era o exemplo que eu dei para vocês da Dona Neide, porque eles estão sempre com a conta de precatórios zeradinha, assim, sempre pagam em dia. Goiânia. Ó, e aí a gente vê aqui que o saldo de pagamento de precatórios desse município em 1/7/2020 era zero. E aí eles provisionaram aqui para o ano de 2022 12 milhões. Então, o que a gente fez? A gente primeiro olhou lá no tribunal vinculado ao precatório se de fato aquele ente público paga em dia, no caso era Corumbá ou Campo Grande. Aqui a gente fez uma análise de como que está a situação, os dados lá no Conselho Nacional de Justiça, e depois também a gente dá uma olhada nas receitas, né, do ente público. Por exemplo, eu vou pegar o caso aqui, daí Goiânia, que eu falei para vocês, eles têm quase 2 bilhões aqui de orçamento no ano de 2022. Tem uma dívida aqui líquida muito baixa, 9,15%. Isso aqui a gente vê no site do Tesouro Nacional, que tem essas informações. Outro ente público aqui também, o Amazonas, por exemplo, que a gente estava vendo, o estado do Amazonas também tem 25 bilhões lá de orçamento e tem uma dívida de 22,10% da dívida líquida dele. Isso é muito baixo, tá? A gente pega estados aqui que a dívida líquida é muito maior que isso. E esses são elementos, então, que a gente utiliza para verificar se aquele ente público, aquele governo que deve o precatório, de fato, ele paga em dia. E então a gente verifica essa saúde financeira, verifica o histórico de pagamento dele, e aí certifica que a gente vai, de alguma forma, afastar uma eventualidade de um atraso grotesco no pagamento do precatório. Por exemplo, Rio Grande do Sul, aqui, estado do Rio Grande do Sul, demora 40 anos para pagar um precatório, ou seja, ele não é um estado que tu vai comprar um precatório para investir. A não ser que tu vai comprar para fazer um acordo, mas isso daí não está aqui no foco da nossa apresentação, porque existem casos, por exemplo, São Paulo. É possível adquirir precatório de São Paulo, por quê? Porque tu consegue comprar o precatório e colocar num acordo lá com eles. Digamos, o precatório, eles pagam no acordo 60% do valor do precatório e tu pode adquirir o precatório, vou dar um exemplo aqui, por 30% do valor, botar um acordo e receber 60%, ou seja, tu recebeu 100% em cima do precatório. Então, e aí tu recebe isso aí entre 16 e 24 meses. Então, essa é a possibilidade, por exemplo, de investir num precatório de São Paulo, que também é uma boa oportunidade. Nossa ideia é aqui na LC começar esse ano, também abrir esse flanco aí, essa área de investimentos em precatórios do estado de São Paulo, que é possível a gente montar uma carteira de precatórios e levar para acordo e receber dentro de um prazo aí de 16 a 24 meses, com uma rentabilidade também bem bacana. A gente ainda não sabe aqui, Policarpo, eu vou ver se eu vou conseguir disponibilizar aqui a apresentação depois,
e a gente está gravando aqui. Se ficar boa a apresentação e der condições, a gente disponibiliza, tá? Então, é avaliação do governo, para saber se ele paga em dia, etc. e tal. Aí o título é negociado, a gente procura que vai nos garantir uma rentabilidade mínima de 25% ao ano, né? Vocês viram lá no início que a gente está conseguindo entregar 32% ao ano, só que, como que eu vou dizer para vocês, não existe garantia que a gente vai conseguir manter essa performance, ainda mais agora que houve uma grande mudança aí nos precatórios federais. Antes existia um volume grotesco, vamos dizer assim, de investimento em precatórios federais, gigantesco, não grotesco, gigantesco fica melhor, em precatórios federais, porque eles eram pagos sempre em dia. Aí houve, final do último governo, teve uma medida, uma emenda constitucional que mudou o regime de pagamento desses precatórios, e aí muita gente que investia em precatórios federais continuou investindo, mas alocou parte desse investimento para outros precatórios, como precatórios do Amazonas, precatórios de São Paulo, e isso inflacionou os preços dos precatórios, e por óbvio que essa rentabilidade que antes a gente entregava em 32 não vai conseguir seguir entregando tão alto, porque a gente tem mais gente competindo pelos mesmos precatórios. Então, a gente procura fazer essa negociação de que traga essa rentabilidade de 25% ao ano. Aí é feita uma avaliação do processo judicial. Aqui a gente verifica se o processo... Porque o precatório ele só é emitido quando o processo já está ganho. Então, processo ganho, precatório é emitido. Então, a gente verifica se o processo tramitou corretamente, não tem nenhum problema, tem trânsito em julgado e tal, saiu o título. Aí a gente verifica as certidões do dono originário do título. Isso eu vou falar nos riscos ali, que eu acho que é algo interessante de falar, mas eu já vou adiantar aqui. Quando tu adquire um precatório, dentro dos riscos existe o risco daquela pessoa que tem o precatório, se ela tiver dívidas, a dívida que ela tem pode vir a recair sobre o precatório dela. Então, o que é feito? É feita uma auditoria, tanto no precatório, no título do precatório, quanto na pessoa que tem o precatório para receber, para saber se ela não tem nenhuma dívida que possa atingir o precatório. Verificando que não existe dívida e que não existe risco de uma dívida do dono originário do precatório ter a dívida, é feita a aquisição do precatório, esse precatório é transferido para a LC, e aí a LC distribui esse precatório para os seus investidores. Lembrando aqui que se o dono do título lá contrair dívidas após ele ceder o precatório para os investidores, não interessa. Aí quem adquiriu o precatório é adquirente de boa-fé e as dívidas dele não atingem mais o precatório. É só o passado. Se ele tiver um passado sinistro lá, o precatório, por exemplo, se a dona Neide tem um precatório que vale 100 mil, um precatório federal que vale 100 mil e ela tem uma dívida de 200 mil com o governo federal, por óbvio que não dá para adquirir o precatório dela. Agora, se ela viesse a fazer essa dívida depois que ela vendeu o precatório, não teria nenhum problema. Aí, depois de feita essa transferência do título para a custódia da LC, a gente faz a apresentação do investimento aos investidores, que aí aqueles que se agradam de entrar naquele investimento, a gente acaba aí fazendo essa parceria. Então, eu vou apresentar para vocês aqui o contrato de investimento, como é que ele funciona. É feito um contrato aqui de cessão de direitos, que é o contrato de investimento, ou seja, entra a LC Invest aqui, e vocês aqui, os investidores aqui, adquirindo parcelas lá, frações do precatório. No caso aqui é um contrato padrão de fração de 5%, ou seja, a gente tem um título lá de 100 mil reais e cada um está comprando 5% daquele título, por exemplo. E a grande sacada aqui é que tu sempre paga pelo título menos do que ele vale para tu ter a rentabilidade, que foi o que eu falei lá no início. Falando sobre riscos agora, que é uma dúvida frequente. Então, a questão aqui da dívida, eu já falei, então a gente verifica as dívidas da pessoa que era a dona anterior do precatório. Se ela não tiver dívidas, o precatório é transferido para a LC, e aí a transferência aqui, que vocês podem ver, a transferência do precatório para a LC Invest impede que haja fraude, por exemplo, que o precatório seja vendido mais de uma vez, ou seja,
é feita a transferência, é comunicado para o juiz bloqueia o título e ele fica em nome da LC, de modo que não se consegue transferir mais esse título. E ele fica resguardado. Cálculo. Hoje o precatório ele é corrigido por IPCAE e, após o vencimento, Selic. Isso, eventualmente, pode vir a mudar. Por que a gente diz isso? Até dezembro era tudo IPCAE, aí veio uma emenda constitucional e mudou e disse, não, é IPCAE mais Selic. E isso, né, é algo que hoje está escrito lá na letra da lei, na Constituição está dito isso, mas sempre existe uma eventualidade de o tribunal, o STJ, o STF querer alterar esse critério de correção. Mas ele alterando o critério de correção vai seguir tendo correção. Ah, não é IPCAE, vai ser Selic, ele vai ter que colocar alguma correção. Então aqui é um risco de troca do índice de correção que é remoto hoje, tendo em vista que essa alteração foi feita agora em dezembro do ano passado, então não vejo como ter uma mudança muito repentina aqui. Quanto à demora do pagamento, o que ocorre? Vocês viram lá que a gente fez toda aquela análise para ver se o governo pagava em dia, se ele tinha boa receita, como é que é o histórico de pagamento dele. Entramos no CNJ, entramos no site do tribunal, onde tem os precatórios do governo, do ente público esse, e aí a gente verificou que ele paga em dia. Bom, qual é o risco de haver uma demora? Ele se torna muito baixo, né? Então, o que a gente fala? Eventualmente, se ocorrer alguma demora do pagamento, passou o prazo, ela tinha que pagar até dezembro de 2022, passou o prazo, o que vai acontecer? Não existe propriamente uma perda, mas teu título vai ser corrigido por Selic até o pagamento. E como a gente trabalha com entes públicos que são saudáveis e pagam em dia, numa eventualidade de um atraso, ele não vai ser um atraso muito longo. E se houver atraso, tu vai seguir ganhando aquela Selic ali em cima do título. Então, o que é importante para quem investe em precatório é entender que ele é um investimento, que ele não é um investimento financeiro, certo? Ou seja, ele não te dá, desculpa, ele não te dá. Tu não tem a liquidez que tu tem numa poupança, por exemplo, ou numa conta corrente, que tu deposita o valor e saca a hora que tu quer. A partir do momento que tu adquire o precatório, tu tem que carregar ele até o pagamento, que pode, inclusive, acontecer antes da data prevista para pagamento, ou pode acontecer, né? Geralmente a gente faz uma estimativa com uma boa dose de assertividade para dizer que o prazo é, vamos dizer, 24 meses, podendo ocorrer um pouco antes ou um pouco depois, e se houver um eventual atraso, é remunerado com Selic. Mas muitas vezes a gente vê pagamentos antes também. Então ele não é um investimento financeiro, ele é a compra de um ativo real, de modo que você não pode ficar depositando e sacando a hora que você quer. Por outro lado, ele te dá uma rentabilidade infinitamente maior do que qualquer outro investimento. Só uma pergunta aqui, onde eu posso comprar esses precatórios de forma segura? Tem um site, plataforma? Desde já eu agradeço. Afonso, tu pode me chamar ali no final da apresentação, que aí eu te mando o passo a passo ali de como que faz para adquirir esses precatórios de forma segura. Deixa eu só ver aqui. Então, feito isso, esses são os riscos, então, né? Então, a possibilidade de perda num precatório ela é remota, né? Teria que haver aqui algum problema na auditoria, algum problema aqui relacionado a esses critérios aqui, para que tenha uma perda. Indo adiante, então, apresentação do contrato de investimento. Então, qual que é o cenário atual? Ações caindo, às vezes subindo, mas a gente vê essa maluquice aí das ações caindo. Todo o pessoal que quiser receber daí esse passo a passo ali, só me chama no privado ali, eu tô no grupo, no final eu boto meu WhatsApp também, mas se vocês estiverem no grupo de WhatsApp, vocês podem me chamar no privado ali, que daí eu já encaminho o passo a passo esse. Então a gente tem um cenário de ações caindo, que podem seguir caindo muito ainda, criptomoeda indefinido, né? Não vejo as criptomoedas como um investimento para rentabilidade, mas muito mais como um investimento para desvinculação do teu patrimônio em relação ao local onde tu vive. Se tu vive no Brasil e tu compra criptomoeda,
o que acontecer no Brasil não interessa, porque tu tem uma criptomoeda que não está vinculado ao cenário brasileiro, por exemplo. Renda fixa perdendo para a inflação. A gente viu um quadro inflacionário bem significativo esse ano. O que acontece na renda fixa, pessoal? Tu investe, tu acaba não tendo um ganho real do teu investimento. Tu olha lá, beleza, tá crescendo o teu dinheiro, só que aquele dinheiro que tu colocou lá no início, que rendeu, no final ele não vai comprar a mesma coisa que ele comprava na data que tu fez o renda fixa. Qual que é a vantagem, então, dos precatórios? A vantagem dos precatórios é exatamente essa. Ele te possibilita ter ganhos reais, porque como a rentabilidade é bem superior aos investimentos de renda fixa, tu acaba tendo um ganho real. Tu sabe, o dinheiro que tu aportou hoje em precatório, daqui 24 meses ele vai comprar mais do que ele comprava na época que tu fez o investimento. Ah, mas se a inflação subir absurdamente, bem, tu tem uma correção ali por IPCA-E, que tem vinculação com a inflação, e tu pode ter também a vinculação com o Selic. Ou seja, ele tem uma dose forte de correção que vai te assegurar que lá no final tu vai ter esse ganho real do teu investimento. Então, é um ganho patrimonial efetivo, não é uma ilusão de que tu tá lá numa renda fixa que, na verdade, teu dinheiro tu tá perdendo menos, vamos dizer assim. Aqui, o depoimento que eu coloco, eu tô desde o final de dezembro e essa semana eu tô querendo pegar o vídeo dos depoimentos dos nossos clientes que receberam aí os valores, só eu não tô tendo tempo, pessoal, tá uma correria aqui. Eu sei que é início do ano, mas o ano já começou corrido. Eu quero ver se essa semana eu me organizo para que daí nas próximas apresentações eu possa botar o depoimento do pessoal lá que de fato investiu com a gente. A Elise, a Elise foi a primeira investidora nossa, se eu não me engano, e ela continua investindo, agora investiu nessa última operação 20 agora que a gente está com ela em aberto. Então a ideia dela é, de fato, ter ganhos maiores para que ela possa lá no final da vida dela, né, ter uma boa aposentadoria. E então a Elise, ela é administradora e é uma das nossas clientes aqui, VIP aqui da LC Invest. A partir de quanto podemos investir o precatório? Pergunta aqui o Paulo. Paulo, vou colocar na tela aqui, me apresentar para vocês o investimento que a gente tem hoje em aberto. Tá? Vou aproveitar a oportunidade aqui, que a gente está fazendo esse bate-papo. Hoje, o que a gente... O aporte inicial geralmente gira em torno de R$2.000. Nesse caso aqui, a gente está fazendo um aporte inicial, conseguiu chegar no aporte de 1.820. Tá? Isso aqui é um investimento bacana, é um precatório do Amazonas, que até eu falei lá no início, né? A gente já teve uma boa experiência com o Amazonas, teve aquele caso lá que a gente aportou ano passado e recebeu esse ano. Então aí é um estado que está com uma saúde financeira boa e tende a seguir pagando seus precatórios em dia. A gente está colocando essa rentabilidade aí de 73,7% em 28 meses. Então a pessoa aplica lá 1.820 e retira ao final 1.150. O lucro estimado aí de 1.330 por cota. São 40 cotas aqui, mas agora já está chegando no final o investimento. Geralmente os investimentos eles duram um pouco, porque existe muito mais demanda por aquisição de bons precatórios do que propriamente bons precatórios no mercado. Isso é uma característica desse mercado de precatórios, porque, vamos dizer assim, quando o título é bom, quando é bom, ele não dura muito tempo, porque são poucos os precatórios. Existe muito precatório no mercado, porque olha quantos governos existem, quantos estados existem, quantos municípios existem. Então tem uma gama gigante de precatórios. Aqui mesmo na LC Invest, a gente deve ser 90% do que chega aqui a gente descarta porque não atende aos nossos critérios aqui de bom investimento. Então estou apresentando para vocês essa oportunidade aqui. Se vocês quiserem investir nessa oportunidade, também podem me chamar ali no WhatsApp, que aí eu esclareço melhor, tiro as dúvidas. Além de eu mandar o passo a passo, eu também posso mandar esse cardzinho aqui para vocês. Então tá aí a proposta de investimento para quem se interessou e quer começar nesse investimento. É uma proposta bacana
porque é um investimento, aporte inicial baixo, para quem quer entender um pouco mais desse mercado e, de fato, iniciar e sair desses investimentos tradicionais. Não, ou sair não, né? A gente sempre vai precisar dos investimentos tradicionais, mas ficar um pouco mais diversificado. Isso é um ponto importante, pessoal, que eu gosto de ressaltar nas apresentações. Qual que é a grande vantagem do precatório, na verdade, em termos de diversificação? Ele, de fato, é uma diversificação real, porque ele não está correlacionado com o mercado financeiro. O que eu quero dizer? Isso ele não tem uma relação direta com o mercado financeiro. O que acontece? Geralmente as pessoas te dão lá fundos imobiliários, fundos multimercados, fundos de ações e tal. Tu entra naquilo ali, se dá um problema no mercado, estourou a guerra na Ucrânia, trocou o governo, as ações caem drasticamente, o precatório não. Né? Ele segue não tendo correlação. Com o que o precatório está ligado? Ele está ligado lá com o negócio real de compra que a gente fez, naquele caso do início da apresentação, com o negócio real de compra que a gente fez lá com o Antônio, ou seja, a gente definiu naquela data os critérios, e pela lei. Ele está regulado pela lei, a correção, tudo. Então, não vai ter volatilidade, tu vai sempre seguir uma crescente aqui nos precatórios, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui é o meu WhatsApp, daí, se vocês quiserem falar comigo, eu vou respondendo as perguntas, então. É o WhatsApp para quem quiser receber passo a passo lá. O Paulo pergunta a partir de quanto podemos investir o precatório. Daí eu falei aquilo ali que era ao redor de R$2.000, nesse caso 1.820 ali. Eu quero, falta o Policarpo, faltam 4 anos para eu me aposentar. Eu vejo que é interessante, em termos de diversificação, pessoal, é muito bom tu ter parte do teu patrimônio alocado em investimentos alternativos, ou seja, tu tem a tua reserva de emergência, a tua poupança, né, aquele teu dinheiro lá, e aí parte desse dinheiro, provavelmente separa parte dos teus investimentos, 20% por aí, para colocar em propostas, por exemplo, como os precatórios, ou outros tipos de investimentos alternativos. O Paulo também pergunta, essas cotas são parcelas ou não? Não são parcelas, elas são cotas, se eu não me engano, nesse caso, cada cota compra 2,5% dos títulos que estão nessa rodada de investimento, na 20. Ou seja, são 2 títulos do Amazonas. Então, quando tu faz o aporte de uma cota, tu está comprando 2,5% daqueles precatórios ali. Quando os precatórios forem pagos, tu recebe 2,5% da remuneração do precatório lá. Bom dia, Lucas. Tem alguma taxa de administração sobre as cotas? Tem, mas não é a taxa de administração. Aquele valor ali, deixa eu botar aqui para vocês. Esse valor aqui de 1.820, esse valor aqui de 1.820, ele já está incluído, já estão incluídas as nossas taxas ali dentro. O que eu quero dizer com isso? Esses 3.150 aqui, que ele é um valor estimado de recebimento, tu pode receber, depende, se tiver bastante correção, foi o caso desse ano. Se tiver muita correção no valor que tu vai receber mais do que 3.150. Aqui a gente está sendo conservador. Conservadoramente, tu vai receber 3.150. Agora, se explodir a inflação e tiver muita Selic, muito IPCA, tu vai receber mais de 3.150. Então, o valor que está aqui já é líquido de taxas. Ou seja, tu não tem que pagar mais nada. Tu paga 1.820 e nenhuma taxa a mais. As taxas já estão ali dentro. Se eu não me engano aqui, deixa eu olhar. Eu tenho aqui a apresentação, os downloads aqui. Eu vou abrir aqui só para... Eu tinha uma apresentação aqui que era essa aqui. Né? As taxas, elas ficam... Quando tu recebe a apresentação do investimento, deixa eu só abrir aqui só um segundinho que eu perdi aqui a tela. Aí. Então, Márcio, quando tu recebe a apresentação do investimento, aí tem essa tabela aqui, ó, que mostra taxas e tal. E as taxas, elas estão sempre já embutidas aqui, ó. Então, tu nunca paga mais nada. Lá no final, tu recebe líquido o valor, certo? Líquido de taxas.
Eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta. Se vocês estão com fome e querem almoçar. E então eu agradeço, pessoal, aí o comparecimento de todos. Se vocês tiverem dúvidas pós-apresentação, podem me chamar no meu WhatsApp. Quem está nos grupos, eu tô lá também. Eu sou sempre o administrador ali, por óbvio. Daí vocês podem me chamar no privado para tirar outras dúvidas. E também, se querem saber mais sobre esse investimento. Eu só vou guardar aqui o pessoal que eu vou anotar aqui, quem pediu o passo a passo aquele, porque depois foi o Policarpo, a Angélica, Policarpo. Vou tirar uma foto aqui, fica mais fácil. Do chat, porque às vezes. O que acontece, às vezes eu saio da apresentação e perco o chat. Então vou tirar uma foto aqui só para ouvir o pessoal aqui. Bacana. Então tá. Eu vou encerrando aqui. Tem mais gente. Eu só quero aguardar para você enviar. Ok. Então, agradeço a presença de vocês e vamos conversando. Vocês têm meu contato e a gente fica nesse contato aí. E espero ver vocês aí nas próximas apresentações, tá certo? Um abraço. Tchau, tchau. Fiquem com Deus aí também. Um abraço. Deixa eu encerrar. Vou encerrar a gravação aqui antes que eu tô. Aqui primeiro eu termino a gravação. Parar de gravar.